Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós iniciamos o estudo do conceito de limite, que conforme eu disse para vocês é um conceito extremamente importante, afinal de contas a gente acaba utilizando isso para definir as outras ferramentas, como derivada e integral. Então é de fundamental importância que a gente compreenda esse conceito e também as propriedades que o envolvem, certo? Então, no nosso último vídeo, nós começamos com uma noção intuitiva do limite. Então, eu abri para vocês aí, em paralelo aos slides, o GeoGebra e fui tentando explicar para vocês o que significava o limite no sentido geométrico, Afinal de contas, essa é a interpretação que nós temos que ter do limite inicialmente, que ele é uma ferramenta puramente geométrica, Envolve o gráfico da função. Então, o que nós fizemos foi traçar o gráfico de algumas funções e estudar o comportamento dessa função quando x se aproximava de alguns elementos, quando x tendia a um certo elemento, Então, fizemos ali dois casos com x indo para mais e menos infinito, analisamos ali, colocamos um pontinho em cima do gráfico da função e fomos mexendo no ponto para analisar o comportamento dessa função, Posteriormente, nós fizemos os casos em que x tendia a um número. Então, nós fizemos ali o caso da parábola com x tendendo a zero e depois de uma função racional que x tendia a 1, em que o 1 nem estava no domínio da função, porque ele zerava o denominador. Então, isso é bem importante para a gente interpretar que o limite ele é uma propriedade de aproximação. Então, nós não estamos interessados no que acontece no ponto, mas sim próximo do ponto. E quando a gente se aproxima de um número, eu posso fazer isso para valores maiores do que o número ou menores do que o número. Nós exploramos esse tipo de coisa lá no nosso último vídeo. Tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós continuaremos a explorar esse conceito de limite de x tendendo a um número, Só que agora nós vamos definir isso formalmente, tá bom? Então, para a gente começar a fazer isso, vamos entender aqui, nós temos a nossa primeira definição, vamos ver como é que se lê, como é que a gente expressa tudo isso em palavras. E a ideia é a seguinte, uma função f, ela tem um limite L quando x tende a A, se é possível a gente aproximar o f de x de L à medida que o x se aproxima de A para valores diferentes de A e valores próximos dos dois lados de A. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a noção de limite, conforme eu comentei com vocês, é uma noção de aproximação. Nós não estamos interessados necessariamente no que acontece no ponto, tá bom? A gente quer realmente aproximar aí, e para fazer isso, como é um número aqui, o A é um valor, a gente precisa fazer por ambos os lados, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, a nomenclatura que nós usamos, a notação é essa daqui. Então, vocês ainda vão utilizar muito isso no decorrer do curso, e consequentemente eu nas aulas aqui, Então, a leitura é: o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, tá certo? Então, esse é o símbolo que nós usamos. Bom, pessoal, a definição formal de limite ela é relativamente complicada e ela é dada dessa maneira, tá bom? Então, eu vou ler com vocês aqui e vamos interpretá-la junto. Então, a ideia é o seguinte, para todo epsilon maior que zero, então epsilon é um valor real maior do que zero, então vai ter que existir um delta maior do que zero, de tal forma que sempre que o módulo de x menos a for maior do que zero e menor do que delta, então o f de x menos L em módulo vai ser menor do que epsilon, tá? No mínimo esquisito aí, Mas vamos interpretar isso daí, vocês verão que geometricamente é relativamente simples a gente compreender, tá? Então, pessoal, vamos para o nosso quadrinho. Primeiramente, vamos interpretar o que significa essa desigualdade aqui em módulo, Então, eu pedi para vocês darem uma olhadinha nas aulas 0, se você tinha um pouco de dificuldade aí com questão de desigualdade, mexer com módulo, Mas essa desigualdade aqui, essa segunda, x menos a ser menor do que delta em módulo, é equivalente ao seguinte, pessoal. Vamos escrever aqui no nosso quadrinho, então, módulo de x menos a ser menor do que delta, isso equivale a eu dizer que o x menos a ele está entre menos delta e delta, tá bom, pessoal? Então, se você não se lembra disso, por favor, dê uma olhadinha lá na aula 0 ou em algum conteúdo aí, tá bom? Mas é isso que significa, beleza? E isso aqui equivale, se eu somar A em todos os elementos dessas desigualdades, dessa cadeia de desigualdades, significa falar que A menos delta é menor do que x, que é menor do que A mais delta, tá bom, pessoal? Então, eu somei A, sumiu esse A com esse menos A e resultou nisso daqui, tá bom? Essa questão aqui, pessoal, só vou comentar, mas essa questão de ser maior do que zero significa justamente que o x é diferente de A, Conforme eu comentei, é uma questão de aproximação, nós não estamos interessados exatamente no ponto. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, se a gente proceder de maneira análoga para outra desigualdade ali com o f de x, nós teremos que o módulo de f de x menos L, ele vai ser menor do que o epsilon, se e somente se o f de x estiver entre L menos epsilon e L mais epsilon, tá bom? Eu procedi de maneira análoga ao caso anterior, é isso que a gente obteve.
Tá certo? Muito bem, pessoal, ainda não está muito claro aí, né? Provavelmente ainda está um pouquinho esquisito esse monte de desigualdade. Mas quer ver, vamos interpretar isso geometricamente. Eu vou mudar de quadrinho rapidamente. Eu deixei aqui já pronto um sistema de coordenadas. E vamos traçar uma curva aqui, né? Então vamos supor que nós temos uma f de x, o gráfico de uma função, com essa carinha aqui, né? Vou fazer ela positiva, mas ela não precisa ser positiva, tá, pessoal? Muito bem, então, ó, como é que vai ser a ideia, pessoal? Eu vou traçar um A aqui no nosso eixo x. Então vamos supor que esse aqui é o nosso A. Bom, e aí esse cara, pessoal, ele vai ter um limite, né? Eu vou só juntar aqui, fazer a projeção desse cara para o gráfico da função e depois para o eixo y, tá? Aí eu já explico um pouquinho isso, mas esse cara aqui ele vai ter um correspondente aqui em cima, ó. Então vamos puxar isso aqui para cá. E ele vai ter também um correspondente lá no eixo y, né? Que será esse carinha aqui. Eu vou chamar esse cara de L, tá, pessoal? Não necessariamente ele é o f de A, tá bom? Porque tem aquela questão que eu falei para vocês. Como é uma propriedade de aproximação, esse A pode não estar no domínio. Bom, então eu vou considerar esse cara aqui como sendo um L. Então esse aqui é o nosso L. Beleza, pessoal? Muito bem, então vamos interpretar o que está dizendo isso aqui do quadrinho. Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho. O que significa essa primeira parte aqui, ó? F de x estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Significa que se eu tiver um epsilon maior do que zero, um número maior do que zero, então eu posso traçar esses intervalos aqui. Quer ver? Ó? Eu posso considerar um intervalo da forma L mais epsilon, então esse aqui seria tipo L mais epsilon, tá vendo? É um valor um pouquinho maior. E aqui um L menos epsilon. Tranquilo, pessoal? Então o que está dizendo para nós aquilo ali é o seguinte, vamos pegar um f de x nesse intervalinho. Eu estou fazendo o contrário, tá, pessoal? Mas depois vai ficar claro o porquê que eu estou pegando aqui primeiro, tá? Então esse aqui é o f de x. E ele vai ter um x lá que leva nele, né? Então vamos traçar esse x, só puxar esse segmento para cá. E depois aqui para baixo, né? Então o x vai estar aqui. Então esse aqui é o nosso x, tá bom, pessoal? Então mais ou menos aí, né? Claro que está um pouquinho torto, mas essa é a ideia, beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos voltar para o nosso quadrinho. Nós interpretamos essa parte aqui, né? Do f de x estar entre L menos epsilon e L mais epsilon. Vamos interpretar essa outra parte aqui, ó. X está entre A menos delta e A mais delta. É a mesma coisa, né? Só que agora no eixo x. Então, nós vamos ter um intervalo aqui. Vamos lá. Então, digamos que o A menos delta é esse carinha aqui, ó. Então, A menos delta. E aí o A mais delta vai ser algo mais ou menos assim, tá bom? Então, A mais delta aqui. É claro, né, pessoal? Bem mais ou menos. Provavelmente está fora de escala. Mas qual que é a ideia, pessoal? A ideia aqui é a seguinte, ó. Se eu pegar um x qualquer, esse pontinho rosa, ele estiver em qualquer local desse intervalo A menos delta e A mais delta, note, eu vou pegar a imagem dele, tá? A hora que eu subir aqui, ele com certeza vai estar dentro desse intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Então, isso que está acontecendo, ó, a imagem dele estar aqui, vai acontecer para qualquer ponto no intervalo A menos delta e A mais delta. Conseguem visualizar mais ou menos, né, pessoal? Não vou escrever todos assim, senão vai ficar um pouco chato, né? Vai ficar um pouco ruim de ficar fazendo toda essa correspondência aqui. Mas essa é a ideia. Se eu pegar qualquer elemento dentro daqui dessa faixa, né, de A menos delta, A mais delta, a imagem dele vai estar compreendida dentro da faixa L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Se você olhar para os slides aqui, ó, eu fiz com uma reta, tá? Mas é exatamente essa ideia. Ó. Então, qualquer elemento que eu pegue dentro dessa faixa aqui, que está rachurada, né, ele vai cair aqui dentro. Beleza? É isso que está dizendo, pessoal. Essa notação aqui, né, essa questão é isso. Se o x está entre A menos delta e A mais delta, necessariamente o f de x está entre L menos epsilon e L mais epsilon. E por que isso garante o limite, né? Veja que isso vale para todo epsilon. Então, conforme eu vou achatando esse carinha aqui, ó, vamos supor que eu pegue esse pontinho e puxe ele um pouquinho mais, né? Então, eu estou diminuindo o intervalo. Ó. Eu vou pegar esse carinha e vou diminuir o intervalo. O que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir esse aqui de baixo também. Ó. Então, quando eu vou diminuindo esses intervalos, né, vai ter um momento que isso vai se esgotar, né? Que isso vai prensar aquele A e ali vai prensar o L. Então, isso vai acontecer, né? Vai resultar no fato de que o limite da f de x, quando x tende a A, dá igual a L. Deu para entender mais ou menos a ideia, pessoal? Eu estou falando só para vocês compreenderem o que significa essa escrita aqui. Tudo bem? Então, acho que fica mais ou menos claro aí, né? E só algumas observações, tá, pessoal? Eu vou passar os slides aqui. E a primeira observação, pessoal, que eu quero fazer é o seguinte. Por que eu tomei na definição o x diferente de A? Porque se a gente recordar lá no caso, eu já comentei com vocês hoje, mas recordar do caso do exemplo do vídeo passado, né? Nós às vezes vamos estar interessados em calcular limite quando x tende a um ponto que ele nem está no domínio da função. Tá? Então o x ele está tendendo a um elemento que a função não está definida. Não é o caso do nosso desenho, né, pessoal? Se a gente olhar o desenho aqui, esse ponto aqui é justamente o f de A, né? Porque afinal de contas, esse aqui, perdão, é o ponto f de A, porque essa função ela está definida em todos os pontos, né? Mas pode acontecer de não estar definida. Então por isso que nós olhamos
próximo, nas proximidades, tá bom, pessoal? E é bem importante a gente visualizar isso, por exemplo, através desses gráficos aqui, ó. Note, esse caso aqui do primeiro é uma função semelhante à minha lá, né? Uma função que ela está definida em todos os pontos. Então, beleza, ó, o A e o L tem aquela questão que é justamente o F. Só que veja esse segundo caso, ó, tá um pouquinho pequeno, mas acho que vocês conseguem visualizar, né? Aqui nós temos aquela ideia de bolinha aberta, tá vendo? Então, ó, o F de A é esse ponto aqui. Só que quando eu faço aquela ideia do intervalo, ó, e vou fechando os intervalos aqui, o que vai acontecendo com o intervalo aqui? Ele vai fechando em torno do L, e não desse F de A, tá vendo? Então, por isso que é importante vocês entenderem essa noção de aproximação. O que acontece exatamente no ponto A, para efeito de limite, não me interessa. Tá? Pode, inclusive, não acontecer nada, tipo esse terceiro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas é uma bolinha aberta. Então, quando eu pego o F de A, ele nem existe. Só que, novamente, se eu vou aproximando aquele intervalinho A menos delta, A mais delta aqui, consequentemente vai aproximar aqui também. Tá? E aí nós vamos ter o limite. Então, nesses três casos, o limite quando x tende a A da função f de x é igual a L. Independente de estar definido, independente de ter esse salto que acontece no segundo exemplo, ou de nem estar no domínio, como é o caso do terceiro. Tudo bem, pessoal? Então, acho que fica claro, é bem importante que vocês compreendam isso, certo? Muito bem, pessoal. Então, antes de a gente fazer um exemplo, né, eu quero trabalhar com um exemplo com esse epsilon e delta com vocês pelo menos uma vez na vida, para vocês entenderem como é que se faz, principalmente como é complicado trabalhar com esse tipo de objeto, né? É só uma proposição que é a questão da unicidade do limite, que isso aqui serve para as coisas estarem bem definidas, né, para a gente não gerar nenhuma ambiguidade no que nós vamos estudar daqui para frente. E essa propriedade, essa proposição garante que o limite é único. No seguinte sentido, se eu calculei o limite aqui na minha casa da função f de x quando x tende a A e eu obtive um L1, e você na sua casa calculou esse limite e obteve um L2, então com certeza o L1 e o L2 são iguais, tá bom? Então a gente não pode chegar em resultados diferentes, né? Se chegar em resultados diferentes, alguém errou, tá? Tem que ser o mesmo limite, porque o limite é único. Isso é bem importante para o que a gente vai definir daqui para frente, para que não tenha essa questão de ambiguidade, né? De você fazer de um jeito ou fazer de outro e dar coisas distintas, né? Então é bem importante. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Eu quero calcular esse limite aqui. Ó. Eu quero provar que o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Tá? No vídeo passado eu contei um segredinho para vocês lá, né? Veja, se eu substituir o x por 1, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 3 vezes 1 menos 1 que dá 2, né? E já deu tranquilo, beleza, a gente pode proceder assim. Não, a princípio não pode, tá, pessoal? E por que não pode? Porque como eu falei já 20 vezes só hoje, né? O limite é uma propriedade de aproximação. Eu não estou interessado no que acontece em x igual a 1, eu estou interessado no que acontece próximo. Então a gente precisa fazer essa análise, tá? No próximo vídeo eu vou começar a trabalhar com vocês propriedades de limites. E aí vocês verão lá que isso que eu falei para vocês é verdade. Eu posso passar o limite ali para dentro e simplesmente substituir o x por 1. Mas ainda vocês não podem fazer isso, tá bom? Então o que nós sabemos até o momento é essa questão, ó. Nós sabemos que isso aqui vale, essa propriedade. Isso aqui garante que esse limite é verdadeiro. Então vamos tentar provar isso, pessoal? Eu vou para um quadrinho branco aqui, deixa eu só mudar a cor da caneta. E aí a nossa ideia, pessoal, é a seguinte, é eu mostrar, para o nosso caso, né, isso daqui, que toda vez que eu tenho x menos 1 menor do que delta, então eu vou ter a expressão da f menos o L, né, então essa expressão menor do que epsilon em módulo, certo? Então é assim, ó, eu vou partir desse cara e vou chegar quem é o meu delta. Porque veja, para todo epsilon existe um delta. Então eu tenho que exibir um delta. Tá? O epsilon é um cara arbitrário dado. Eu preciso exibir um delta de tal forma que isso é satisfeito. Esquisito, né? Eu vou fazer as contas, daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Mas a ideia é a seguinte, pessoal. Vamos lá, vamos partir então, como eu falei para vocês, dessa desigualdade aqui. Ó. 3x menos 1, tudo isso menos 2, em módulo é menor do que epsilon. Beleza, pessoal. O que isso aqui implica, né? Eu vou abrir ali dentro, então isso aqui vai ficar o módulo de 3x menos 3 menor do que epsilon. Concordam comigo aí? Muito bem, vamos continuar aqui. Isso aqui vai implicar, eu vou colocar o 3 em evidência, então vai ficar 3 que multiplica x menos 1 em módulo menor do que epsilon. Né? Bom, propriedade de módulo, pessoal. Quando nós temos o produto do módulo, é o módulo do produto. Então, isso aqui vai ficar módulo de 3 vezes o módulo deste parênteses. Só que o módulo de 3 é 3, né? Porque afinal de contas eu estou falando de um número positivo. Então isso aqui vai ficar 3 vezes o módulo de x menos 1 menor do que epsilon. Tá? E isso daqui implica que o módulo de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 3, né? Passando dividindo ali. Ó.
Beleza, pessoal? Até aí não fiz um grande milagre, né? Só que veja que interessante, pessoal. Essas contas que eu fiz, elas podem ser feitas no percurso contrário, né? Vê se vocês concordam comigo. Ó. Se eu tenho que esse módulo aqui de x menos 1 é menor do que epsilon sobre 3, vocês não concordam que eu posso passar o 3 multiplicando e obter essa expressão? E depois eu posso passar o 3 para dentro e obter essa expressão? Posso juntar aqueles carinhas e obter aquela expressão? E juntar esse carinha e obter essa primeira expressão. Veja, fazendo isso daqui eu obtenho essa e assim por diante, né? Tudo bem, pessoal. Então, quem que vai ser o delta? Esse cara aqui, ó. Então, se eu tomar delta igual a epsilon sobre 3, eu consigo fazer esse percurso, ó. X menos 1 menor do que delta implica que esse cara é menor do que epsilon, que é o que nós queríamos, ó. Tá? Estranho, né? Eu sei que não é uma coisa tão natural, tá bom, pessoal? Até pra gente da matemática, de início, isso é alguma coisa um pouco complicada. Mas é importante a gente ter essa noção, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o porquê que é bom a gente trabalhar com epsilon e delta, né? Mas é bem interessante, embora seja relativamente complicado, a gente compreender aquela questão dos intervalos, né? De estar diminuindo o intervalo do domínio, o intervalo da imagem, e a gente vai obter o limite, tá? Então eu deixei aqui nos slides também feito, tá, pessoal? As continhas, as mesmas contas que eu fiz aqui, ó. Mas aí nós tomamos isso aqui como sendo delta, né? Epsilon sobre 3, e a gente consegue obter, tá? Mas é só para mostrar para vocês que não é um trabalho simples, tá? E olha que eu fiz uma função polinomial. Imagina se fosse uma função quadrática, uma função trigonométrica, sei lá. Não é um trabalho tão fácil, né? Tentando animar vocês aí, na prática, vocês não vão utilizar isso, tá bom? A gente utilizaria isso se a gente quisesse demonstrar as fórmulas que a gente vai calcular aqui com limite, mas na prática mesmo a gente vai só utilizar as propriedades que a gente vai definir no próximo vídeo, tá bom? Porém, pessoal, por que eu estou falando sobre isso, né? Por que é importante a gente trabalhar com esse tipo de coisa? Porque o que acontece é que até o momento nós calculamos o limite de duas maneiras. De uma forma intuitiva, que era utilizando o gráfico, utilizando aquelas tabelinhas, né? E essa mais formal, que é mais difícil. Tá? O problema é que aquela fórmula da tabelinha, né? Aquela forma intuitiva, ela pode enganar a gente, né, pessoal? A nossa intuição às vezes nos engana. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, ó. Vamos considerar essa função. Então, é o limite de seno de π sobre x quando x tende a zero. Eu quero calcular esse limite, né? Aí você vai falar assim, ah não, o Victor falou lá do epsilon e delta, é muito difícil, eu vou fazer isso aqui por uma tabelinha, certo? Tranquilo, tá liberado, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui primeiro, né, observando que o x não está definido em zero, mas como nós conversamos até o momento, isso não é um problema, porque mesmo que o x está tendendo a zero, é uma propriedade de aproximação, vamos pegar valores próximos de zero. Então, nós temos duas alternativas, né, valores maiores do que zero e valores menores do que zero, sempre se aproximando, né? Então, vamos considerar esses valores aqui, pessoal. Eu vou considerar x igual a 1, meio, 1/3, 1/4 e assim por diante, né? Vejam que são valores que estão ficando cada vez menores, ou seja, se aproximando de zero, né? E aqui eu faço a mesma coisa com valores negativos, né? Menos 1, menos meio e tal. Então, os valores estão aumentando aqui, né? E se aproximando de zero também, beleza? Muito bem, vamos calcular esses carinhas aí, ó. Eu só vou falando aqui, tá? Daqui a pouco eu escrevo qual que seria o problema, mas a ideia é a seguinte. Quanto que dá seno de π sobre x quando x é igual a 1? Então vai ficar seno de π, e se você recordar lá do círculo trigonométrico, né, seno de π é zero. Então deu zero, beleza? Muito bem, vamos calcular para o x igual a meio. Então vai ficar seno de π sobre meio, que é seno de 2π, que nós também vimos lá no círculo trigonométrico, que dá zero. Tá? E assim por diante, ó. Aqui vai ficar seno de 3π, que é zero, seno de 4π, que é zero, aqui vai ficar seno de 10π, que é zero, e assim por diante. Então, de fato, ó, todas as imagens estão dando zero. Legal, né? A mesma coisa para cá, tá bom? Então, seno de menos π, lembra, o que é multiplicar por menos, né? O que seria um ângulo negativo é eu rodar no círculo trigonométrico ao contrário, né? No sentido horário. Então, se vocês lembrarem disso, quando eu toco por menos 1 aqui, vai ficar seno de menos π, que é a mesma coisa que seno de π, né? Afinal de contas, eu rodei para cá, ou se eu rodar assim, dá a mesma coisa. E quanto que dá seno de π? Zero. E vai repetir tudo isso, né? Então, aqui no caso, menos meio vai ficar seno de menos 2π e assim por diante, né? Então, a gente consegue calcular tudo e vai dar zero. Muito bem. O que isso está nos dizendo, né? O que nós somos induzidos a afirmar? Que o limite deu zero. Ué, todos os pontos da tabelinha deram zero. Beleza, tranquilo, né? Mas está errado. Ah, por que está errado, pessoal? Porque, na verdade, se a gente olhar o gráfico dessa função, ela é uma parada bem esquisita. Ó. É um negócio assim, tá? Então, isso está acontecendo o seguinte, ó, ele está oscilando aqui e vai ficar oscilando infinitas vezes, tá? Por mais que você dê um zoom, ele fica sempre oscilando. Eu ia fazer no GeoGebra, mas fica um pouco estranho, então eu deixei aqui só o gráfico mesmo, tá? Mas quando você dá um zoom, ele sempre tem essa oscilação. Sempre vão ter picos ali entre menos 1 e 1, tudo bem?
Por que que isso aconteceu, né? Por que que a gente obteve essa ideia de que o limite dava zero? Porque eu induzi vocês ao erro, né? Quando a gente olhou aqui na nossa tabelinha, eu considerei esses valores aqui, tá? Justamente pensando que nesses caras iam dar zero. Só que, por exemplo, rapidamente eu vou mudar para um quadrinho branco aqui. Vamos pegar, por exemplo, se a gente pegasse x igual a 2 sobre 9. Veja, esse aqui é um valor que está se aproximando também, né? Um valor menor do que 1, que está cada vez menor ali, né? Cada vez se aproximando de zero. Então vamos pegar para esse cara, por exemplo, quanto que daria o f desse carinha? F de 2 nonos. Ó. Então isso aqui ficaria a mesma coisa que o seno de π sobre 2 nonos, certo? Então π sobre 2 nonos. E usando propriedade de fração, isso aqui vai ficar seno de 9π sobre 2, tá bom? Beleza, vamos só fazer uma continha aqui, ó. Isso aqui vai ficar seno de π sobre 2 mais 4π, tá bom? Depois, se vocês quiserem fazer as continhas aí, podem fazer. Deixa eu só arrumar esse mais aqui. Então, esse daqui é o resultado, né? Ó, seno, f de 2 nonos deu esse seno aqui. Vamos lembrar lá do círculo trigonométrico, né, pessoal? Qual é esse ângulo aqui, ó? π sobre 2 mais 4π. Então, esse ângulo, ó, π sobre 2 seria o equivalente a 90 graus, certo? Rodeia 90 graus. Agora, 4π, eu estou pegando esse 90 graus, rodando uma volta, que é 2π, e rodando outra volta. Então, tá vendo que eu estou voltando para cá? Então, quanto que está dando esse seno aqui, né? Se vocês se recordarem, isso vai ser igual a 1, porque o seno de π sobre 2 é 1. Tá bom, pessoal? Então, veja, eu fui induzindo vocês colocando 1, meio, 1/3, porque eram sempre elementos que dava zero. Só que existem elementos nesses intervalinhos aqui, né? Entre meio e 1/3, 1/3 e 1/4, por exemplo, 2 nonos, né? Que o seno dá 1. Né? E é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Se a gente olhar para os nossos slides, né? Essa questão de sempre terem valores que dá 1, tá? Ela vai ficar sempre oscilando, né? Acontece também com -1, tá bom? Na verdade, o que acontece é que esse seno ele oscila entre -1 e 1 infinitas vezes. Aí vocês não vão conseguir, né, concluir isso, tá? Vocês conseguiriam provar isso, tá? Vocês conseguem provar isso, aliás, usando aquela ideia de epsilon e delta, tá? Vocês vão ver que não tem como eu falar que aquilo ali dá um limite L e obter aquela desigualdade, tá? Não é um trabalho tão simples, mas fica a critério de vocês se quiser rabiscar um pouquinho. Bom, a verdade, pessoal, é que nesse caso aqui o limite não existe. Tá? Isso pode acontecer. Pode acontecer da gente calcular limites e eles não existirem. Tá? Não são muito frequentes de acontecer, tá bom? Mas acontece. E note que falar que o limite não existe, eu não estou dizendo que o limite dá infinito, tá bom? Eu estou dizendo que ele não existe. Eu não consigo calcular esse cara. Porque essa oscilação ela vai ficar oscilando infinitamente, né? Cada vez que eu der um zoom mais próximo do zero, vai estar oscilando ali, e isso nunca vai se aproximar de um número. Que é a ideia que nós começamos essa aula, né? O f de x teria que se aproximar de um L, que é a ideia de pegar um intervalo na imagem. Isso nunca vai acontecer aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu sei que é uma aula teórica, eu sei que não é uma aula simples, né? Mas pensem um pouquinho sobre tudo isso, tá? Façam alguns desenhos, principalmente quando for caso de reta, né? No próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês aí algumas propriedades que vão envolver funções mais simples, né? Mas tentem pensar em alguns exemplos nessa questão de aproximação, tá? Olhem para aquele desenho que eu fiz anteriormente, vejam se vocês conseguem compreender. Tá bom, pessoal? Então eu vou dar um corte nesse vídeo agora, aí depois no próximo vídeo a gente continua explorando, nós começamos aí com as propriedades de limite. E aí sim nós vamos calcular limites na prática, né? Aí vai ficar um pouquinho mais simples porque a gente evita esse epsilon e delta. Certo, pessoal? Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês aí, se cuidem, abraço!